Fala pessoal, aqui é o professor Thiago, este é o canal Físico-Química em 5 minutos e nesse vídeo eu vou falar sobre a Lei Zero da termodinâmica. Então pessoal, em ciência, uma lei é um enunciado que descreve as condições em que os fenômenos acontecem. Por exemplo, a lei da gravitação de Newton escreve o movimento dos planetas, dos cometas, em função da distância, da massa e etc. As chamadas leis da termodinâmica, elas tratam especificamente das condições em que todos os processos macroscópicos de troca de energia ocorrem. Aqui eu frisei macroscópicos porque as leis da termodinâmica foram desenvolvidas estudando-se gases, líquidos e etc. Quando a gente pensa em moléculas ou átomos isolados, a coisa é um pouco diferente. Então vamos focar aqui em processos macroscópicos. E é bem importante ter em mente o seguinte, pessoal: todos os processos macroscópicos de troca de energia seguem as leis da termodinâmica. Então, todas as leis, a gente já vai ver aqui rapidinho quais são elas, elas descrevem todos os possíveis processos de troca de energia que acontecem no universo. Se você descobrir algum processo que vai contra uma dessas leis e você demonstrar que você está certo, você certamente vai ficar muito famoso, ok? E ao todo, pessoal, existem 4 leis da termodinâmica, que são a Lei Zero, a primeira lei, a segunda lei e a terceira lei. A Lei Zero recebe esse nome porque ela foi desenvolvida depois da primeira, ok? E ela tem uma importância muito grande, que é a seguinte: o enunciado da Lei Zero é fundamental para a termodinâmica, pois define a mais importante função de estado termodinâmica, que é a temperatura. Que é importante ter em mente o seguinte: os cientistas sempre tinham uma noção de temperatura de uma forma mais vaga, está mais quente, está mais frio e etc. Mas ainda não se tinha uma noção de temperatura como uma propriedade mensurável ou quantificável que teria implicações nos processos de troca de energia. E é a Lei Zero que vai estabelecer isso. Vamos ver como é que isso foi feito. Então, pessoal, a Lei Zero surgiu da necessidade de se estabelecer uma propriedade, mais especificamente uma função de estado, que determine se haverá ou não troca de calor entre dois corpos. Então vamos imaginar que eu tenho dois corpos, que eu representei aqui por A e B. Vamos imaginar que o corpo A seja uma bola de ferro e que o corpo B seja uma bola de maneira. Como é que a gente pode saber se haverá fluxo de calor entre eles quando eles estiverem em contato? Ok? Então, os cientistas conheciam, evidentemente, os fluxos de calor, o processo de botar um corpo quente em contato com o outro, mas a ideia é, se eu tenho esses dois corpos, existe uma propriedade que eu posso mensurar em cada um deles que vai me informar se vai haver fluxo de calor ou não? Essa é a questão que eles estavam investigando, ok? E para responder a essa questão, foi preciso pensar em uma maneira de se estimar a quantidade de energia que pode passar de um corpo para o outro na forma de calor. E aqui entrou uma coisa bastante simples e bastante interessante, porque os físicos já conheciam o processo de dilatação térmica provocado pelo calor e pensaram em utilizar uma coluna de mercúrio como instrumento de referência. Então aqui talvez você já esteja pensando no termômetro, mas nesse momento vamos imaginar apenas numa coluna de mercúrio, um tubo bem fino de vidro com mercúrio dentro. Por que mercúrio? Porque é um elemento que tem um grande coeficiente de expansão térmica. Recebendo calor, ele apresenta uma grande dilatação, então ele é bastante sensível para esse tipo de medida. Então a gente vai ver como que ele ajudou a estabelecer a temperatura como uma propriedade termodinâmica. Ao se colocar a coluna de mercúrio em contato com cada corpo, observa-se que a altura da coluna aumenta ou diminui até se estabilizar em determinado ponto. Então, por exemplo, eu encosto a coluna de mercúrio no corpo A, espero o volume ali do mercúrio se estabilizar e eu posso depois também fazer o mesmo
com o corpo B. Nesse exemplo que eu estou mostrando aqui, ó, tanto o A como o B estão com a mesma altura da coluna, a mesma altura de equilíbrio, ok? E aqui vem um ponto bem importante, que é o seguinte: ao se fazer esses simples experimentos, os cientistas perceberam que, se a altura de estabilização da coluna fosse a mesma para os dois corpos, não haveria fluxo de calor entre eles quando postos em contato. Então, essa é a observação crucial. Você tem esse dispositivo que nada mais é do que um tubo fino com mercúrio, você coloca ele em contato com o corpo, espera estabilizar a altura da coluna, faz o mesmo com o outro corpo. Caso a altura da coluna nos dois corpos fosse a mesma, ao encostar um corpo no outro, não haveria fluxo de calor. Então, isso demonstrou que a gente poderia usar a altura da coluna como parâmetro para saber se vai haver ou não fluxo de calor entre os corpos. Ok? Então, aqui o desenho mostrando. Juntei o A com o B, o A continuou na temperatura e o B também, e ambos na temperatura inicial. Essa observação ela pode ser sintetizada da seguinte maneira: se a altura de equilíbrio térmico da coluna é a mesma para os corpos A e B, então os corpos A e B também estão em equilíbrio térmico entre si. O que eu estou chamando aqui de equilíbrio térmico? No caso da coluna, é a altura de equilíbrio. Quando a altura para de aumentar ou de diminuir, a gente chegou num equilíbrio térmico, ok? E o estado de equilíbrio térmico entre dois corpos é o estado em que não há fluxo de calor entre eles, ok? Então a gente pode dizer, nesse exemplo que a gente viu, que se a altura da coluna é a mesma para dois corpos, esses dois corpos estão em equilíbrio térmico, ok? Mas existe uma maneira mais conveniente de se estabelecer se dois corpos estão em equilíbrio térmico, que é através da introdução do conceito de temperatura. Ok? Então, como é que a gente pode definir aqui temperatura? Então, em termodinâmica, temperatura é a função de estado que define se haverá ou não fluxo de calor entre os corpos e a sua direção. Ok? Então, dizer que dois corpos estão na mesma temperatura significa dizer que, se eles forem postos em contato, não vai haver fluxo de calor. Ok? Com relação à direção, você certamente já sabe, mas é importante frisar. Quando dois corpos a diferentes temperaturas são postos em contato, ocorre um fluxo de calor do corpo de maior para o corpo de menor temperatura, que é o que está indicado esquematicamente aqui. Tem o corpo A, que está numa temperatura mais baixa em relação ao corpo B. Quando eles são postos em contato, há um fluxo de calor do B para o A e ambos ficam no final do processo numa mesma temperatura intermediária. Ok? Agora, mais um ponto importante é o seguinte: a coluna de mercúrio, da qual falamos até aqui, quando devidamente calibrada, é um termômetro. E agora a gente vai entender como surge a mensuração da temperatura, como é que a gente dá números para esse valor de temperatura. É muito fácil. Por exemplo, dizer que um corpo está a 50 graus Celsius ou 50 graus centígrados, se preferir, significa dizer que uma coluna de mercúrio, quando em equilíbrio térmico com esse corpo, tem uma altura equivalente à metade da sua altura de equilíbrio com a água em ebulição, considerando como zero a sua altura de equilíbrio com a água em congelamento. Ou seja, eu coloco a coluna de mercúrio na água congelando e digo que a altura daquela coluna é o meu zero. Depois eu faço o mesmo com a água fervendo e digo que a altura da coluna na água fervendo vale 100. A partir daí, eu divido a altura de 0 a 100 em 100 partes iguais e eu vou ter os graus centígrados. Ok? Muito simples como a gente pode pegar uma propriedade física, que é a dilatação do mercúrio, e transformar numa escala de temperatura. Ok?
A lei zero, pessoal, ela pode parecer trivial à primeira vista, mas sem ela não existiriam termômetros nem escalas de temperatura. E outro ponto importante aqui é o seguinte: também é a lei zero que corrige a falsa impressão de que uma maçaneta metálica é mais fria do que a porta de madeira, quando ambas estão na mesma temperatura. Então é muito comum você ter uma porta, você toca na madeira, tem uma sensação térmica. Toca na maçaneta, a maçaneta parece estar mais fria. Mas nesse caso, tudo está em equilíbrio térmico. Essa situação é uma situação que está mais relacionada com a condução de calor do metal, visto que o nosso corpo está a 34 graus, vamos imaginar aqui um ambiente a 25 graus, então a condução de calor no metal ela é maior do que na madeira. Então isso dá uma falsa impressão de que o metal está numa temperatura mais baixa. E isso só pode ser verificado ou confirmado utilizando, por exemplo, um termômetro, que vai mostrar que a temperatura da maçaneta é a mesma da madeira, ok? Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe suas dúvidas nos comentários e nos siga nas redes sociais. Valeu, pessoal!